Fala galera, vamos comigo nesse trampo, fica até o final porque ficou lindo e vamos dar várias dicas durante o processo, tá? Primeiramente, vamos mostrar aí nosso estúdio, nossa sala de procedimentos já preparada esperando nosso cliente. E aí todo o nosso material, equipamento que usamos durante o processo, nosso estúdio bem aconchegante e bem cultural como nossa arte é. E antes de tudo, nos segue no Instagram, tá? @LeandroLiraArtista. Primeira dica. Galera, antes de tatuar e colocar o decalque, sempre hidrata a pele do cliente, tá? Isso tira a resistência da pele, faz com que a gente consiga trabalhar melhor, deslizando melhor o pigmento, a pele fica bem macia. Aí do lado vocês vão ver os cartuchos que eu tô usando, tá? Então a gente começa bem devagar, testando a pele do cliente, sempre com a agulha bem superficial, bem tranquila. Eu tô usando uma 11RL, tá? Fazendo traços mais grossos. Bom, o bom da minha arte é que ela não tem traços como geometria e tal. A gente trabalha muito com sketch, então eu indico muito para quem está começando, tá? Comecem com sketch, porque você vai aprender muito a dominar o traço mais superficial, traço rápido, traço mais sólido como esse que eu fiz agora. Então vocês podem notar aí, ó, a posição do meu dedo eu sempre costumo falar muito. É o segredo, a chave para você conseguir encaixar um bom traço, tá? Você perceba que o meu dedo midinho, tá? Da minha mão direita que tá apoiando na máquina, ela sempre tá calçando, né? Como se fosse uma mola. Então, é ela que faz a base, a sustentação, para eu conseguir penetrar a agulha da melhor forma e manter a profundidade correta, né? Que é o ideal. Você jamais pode aprofundar tanto a agulha. Eu sempre uso a agulha até um pouco mais para fora, tipo 3, 4 milímetros, mas eu sempre controlo a entrada que eu quero na pele do cliente, tá? Ó, você percebe meu dedo midinho e o meu dedo polegar da mão esquerda. Vejam como eles estão calçando um ao outro, ó. Isso ainda faz com que a gente tenha uma base ainda mais sólida para fazer o processo. Aí eu comecei com um rasteladozinho, ó. Rastelado sempre, galera, dica para vocês. Sempre apoiar o apoio do dedo midinho ali, ó, o apoio à base da mão e mais rápido possível. Você pode fazer em movimentos aleatórios. O bom do rastelado, galera, é que vocês podem ficar livres para justamente controlar a sombra. É o que eu indico para a galera que está iniciando, ó. É bem superficial, os movimentos podem ser para cima, para baixo, para um lado, para o outro, não importa. Mas tem que ser rápido, né, para ficar esses pontilhados. E aí você vai ter um controle melhor sobre a sombra. Para quem está iniciando, eu sempre aconselho começar pelo rastelado, tá, galera? Por quê? Porque a agulha shader, a agulha de pintura, ela dificulta muito mais para quem está iniciando e você pode perder o controle e acabar saturando uma sombra, tá certo? Então começa pelo rasteladozinho, porque é como você estuda no pontilhismo, no desenho, ó. Você vai controlando a profundidade, bem superficial e rápido o movimento, e aí você vai trabalhando a sombra, você vai vendo onde precisa mais pontos, ó. E aí você vai cada vez mais criando aquela perspectiva, aquela profundidade com a sombra. Então um pontilhado irmão, o início do tatuador iniciante deve ser pontilhado, rastelado, quer dizer, tá, gente? Rastelado. Então é isso, vamos embora pro trampo. Vocês estão vendo aí o projeto, tá? Um projeto sempre exclusivo, autoral. Eu trabalho muito com cultura, tá, gente? Vou deixar meu Instagram aqui direto para vocês me seguirem lá. Mas primeiramente vai vir muito conteúdo bom aqui no canal. Então vamos, se puder, se inscreve aí, tá? Ajuda muito, né? Vocês não têm noção de como é difícil a gente parar para editar esses vídeos, para criar esses conteúdos para vocês, né? É um conteúdo totalmente gratuito, então vocês jamais tiveram tanto na minha época. Eu comecei há 12 anos atrás, tinha muita dificuldade de você conseguir ter conteúdos como esse que a gente está trazendo para vocês, né? Com tantas dicas de ouro aí para vocês que estão iniciando, não perder muito tempo. Então se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, porque a gente vai trazer muito conteúdo bom. Aí não tá só no início do canal, né, gente? Então a gente precisa também da ajuda, da força de vocês para que o canal dê certo e a gente consiga trazer cada vez mais conteúdo. Galera, essas batidinhas que eu dou na pele, tá certo? Elas são justamente para não tirar o decalque. Tem momentos que eu arrasto o papel assim, ó, porque a parte de baixo eu já tinha trabalhado, né? E aí, quando eu não quero, tipo, tirar o decalque, eu dou essas batidinhas para tirar o excesso de tinta, tá vendo? Então,
Até o cliente muitas vezes pergunta para mim por que essas batidinhas, e a gente vai e responde para ele. Então é isso, seguimos aí com os traços. O bom do meu trabalho, como eu expliquei, que é o sketch contemporâneo que eu faço, que é um estilo que eu criei também, tá, gente? Eu faço muito tema cultural aqui em Pernambuco, né? Eu estudei aqui em Olinda. Então, ele me dá uma liberdade muito grande de fazer traços que não precisam ser certos e exatos, mas tem que ter sim uma lógica. O sketch, ele não é traços aleatórios sem nenhum tipo de nexo. É bom vocês estudarem o sketch, tá? Tem vários estilos do sketch, né? Assim como o realismo tem vários estilos dentro do realismo. Então você tem uma gama imensa para poder estudar. Então, para quem está iniciando, eu não indico muito a pessoa começar com coisas complexas. Realismo, até fine line mesmo, a pessoa, para fazer bem feito e para ter reconhecimento, a pessoa tem que entender muito bem de traço. Então, como eu estou explicando para vocês, galera, eu queria que alguém tivesse me dado essas dicas antes, que eu não perderia tanto tempo. O sketch, ele deixa muito mais livre, à vontade, para poder até errar um traço, não é? Você não tem que fazer aquela coisinha tão certinha. Percebo que cada traço que eu faço, eu usando a mesma agulha, eu posso estar engrossando o traço, né? Aí deixando fino. Tudo vai da forma como você faz a profundidade, né? Como você aplica, e a rapidez da sua mão também. Então, quanto mais rápido e mais superficial, mais você vai ter um traço mais fino, um traço mais solto, né? Quanto mais devagarzinho, né? Acompanhando o ritmo da máquina, a velocidade da sua mão, você vai ter um traço mais sólido, né? Mais firme, né? Então aí, ó, eu faço mais umas marcaçõezinhas para conseguir pegar a lateral, porque são traços bem fininhos aí das cordas do violão. Então, tem que ter uma perícia legal para fazer isso, né? Então isso é complexo para quem está iniciando, por isso que eu digo, façam trabalhos mais tranquilos, né? Outra dica que eu dou para quem tá iniciando, gente, evita tá pegando áreas difíceis para se tatuar, complexas, porque você tem que pegar a base da sua mão. Se você pegar uma área muito difícil, por exemplo, tatuar um pescoço, não é porque a pessoa tá servindo de tela para você que você simplesmente tem que fazer o que ela quer, né? Então, se você tá iniciando, tá no processo de aprendizado, é ela que tem que aceitar justamente o que você tá precisando para evoluir. Tá? Então, faça em locais de mais planos, como antebraço, lateral da perna, lugares assim, tá? Olha a beleza do traço do sketch, ó. A gente consegue fazer traços grossos. Por exemplo, gente, quando eu iniciei com tudo isso, eu só usava uma agulha 5RL, na época era agulha de haste, né, que a gente usava máquinas de bobina. E eu fazia tudo com agulha de 5RL, tanto rastelado, passei até a fazer realismo com rastelado. Então veja a facilidade. Essa agulha que eu estou usando aí é uma Big Swap, que é inclusive barata esse cartucho, tá? Eu indico muito, é muito boa, 0805, espessura 0805RL, tá? Então vê como o traço sai fininho, ó. Eu venho aterrissando o traço como se fosse um pêndulo e venho aprofundando, descendo um pouco a agulha para criar um traço mais grossinho. E aí eu vou deixando ele mais grosso na medida que eu quero. É como um lápis, galera. Você fazendo um tracinho, fazendo um do lado do outro, você vai engrossando a mesma coisa na pele. No final de tudo, você vai entender, galera, que tatuar é desenho. Por isso que eu digo pra vocês, não caiam na lábia de tatuadores aí que querem estar vendendo curso pra vocês, que dizem que não precisa aprender a desenhar pra tatuar. Bom, isso por uma parte não é mentira. Até porque qualquer um hoje em dia pode comprar uma máquina e sair tatuando os outros, né? Mas existe uma grande diferença entre ser tatuador e ser artista. Quem vira artista não fica mais escravo do dinheiro. O cara passa a amar o que faz e a arte para ele é algo que motiva. A gente passa o dinheiro passa a ser uma moeda de troca e é isso que eu vivo, graças a Deus. Já faz um bom tempo na minha vida. Eu quero que vocês também passem por isso, por essa sensação. Então vamos lá, vamos rastelando aí, ó, criando a textura do chão, né, do Marco Zero no Recife. Fazem essa textura rastelada sempre superficial, a pontinha da agulha fininho, e aí a gente vai dando preenchimento onde a gente quer que tenha mais sombra, onde quer que fique mais claro, a gente vai modelando isso. Então é isso, gente. Vamos embora estudar desenho, que vocês vão ver que vocês vão ser diferentes no cenário, tá? E aí tá meu set de tinta montado, daquela aquarela linda, né? Cheio de tons azuis, como minhas artes são normalmente, baseado na bandeira de Pernambuco. E essa arte, galera, que eu criei pro meu cliente,
Ele, além de ser artista, ele é advogado, tá? Ele fabrica bolo de rolo e toca instrumentos, e aí é uma doideira a vida dele. Muito massa mesmo a gente prestar essa arte. Aí eu tô mostrando minha bancada, né, com essa aguinha aí que eu limpo a biqueira sempre, né, uma aguinha com um pouquinho de álcool. As tintas que eu uso, velho, basicamente Intense, algumas colorações eu gosto muito, mas só que ela é uma tinta muito mais grossa do que as outras, tem que diluir um pouquinho mais. Temos a Easy Glow da Electric Ink, que é uma tinta praticamente que não precisa de diluição, mas eu sempre boto duas gotinhas ali de diluente, que eu mesmo produzo, depois eu vou ensinar a vocês. E também da Electric, a própria Electric, ela é um pouquinho mais ralinha que a Easy Glow, que aí talvez você não precise nem tá diluindo. Mas toda a tinta eu gosto, dá pra fazer uma diluição pelo menos leve, tá? Pelo menos 1 a 2 gotinhas para ela ficar mais fluida e pigmentar melhor na pele, tá? Então, essa dica que eu dou para vocês para iniciar com cor, tá? Mas vamos pro passo, tá bom? Se você já tá um pouquinho avançado, já sabe desenvolver traço, rastelado, entre outras sombras, entre outras coisas, você quer iniciar na cor, primeiramente, sugiro, faça um curso de pintura em tela, tá certo? Isso vai abrir muito sua mente. E aí, gente, eu vou começar aqui com a cor. A cor eu tô com esse azul aí royal, né? Esse azul mais forte, né? A parte de cima da bandeira. O cartucho é um cartucho de 27 Magnum, tá? Sempre curvado. Por quê? O cartucho curvado, ele faz justamente o movimento da pele, né? Então ele calça muito bem na pele, fazendo com que as laterais não fiquem marcadas da agulha, como a gente fazia antes com as agulhas retas, né? Então, essa agulha, desde que eu chego no mercado e me adaptei a ela, eu não usei mais aquelas agulhas retas. Então, como a pele ela faz um buraco, né? Ela justamente calça ideal, né, com essa agulha a Magnum Round, tá? Então aí eu vou fazendo um movimento rápido, abrindo os poros, tá vendo? Ó? Movimentos circulares, para frente e para trás, isso aí a gente não tem muito problema não, mas é saber pigmentar, tá? Eu já venho trazendo uma outra tonalidade mais clara para fazer um degradê. E aí, como é aquarela, não tem aquela questão também de ser muito certinho e tal, né? Então a gente vai trabalhando. Sempre lembrando de saber como você vai pigmentar, porque você pode acabar manchando as outras tonalidades. É muito importante também você trabalhar com vaselina, tá? Tá vendo o movimento que eu fiz bem devagarzinho, arredondando? Então é isso, gente. Tudo é tranquilidade, paciência. A cor é segredo. O segredo da cor é você saber o tempo de pele, esperar a pele. Muitas pessoas vão ansiosas ali, botando tintas por tinta em cima de tinta e acaba aqui lesionando a pele do cliente. Então você tem que analisar, ver bem direitinho, vai para outro local, deixa isso aí descansando um pouco para ver como é que pigmentou, tá? Muita gente tem dificuldade com amarelo, né? Por quê? Porque justamente não tem esse tempo de pele, não consegue ter acha que não pigmentou e acaba aqui lesionando a pele do cliente. Então eu vou fazendo as passadas mais rápidas, ó, para justamente criar esse efeito mais, né, aguado, mais dispersado. Se bem que eu praticamente nem uso água, né, para fazer aquarela, eu vou só fazendo as escalas tonais e aí eu vou criando da forma como eu quero. Então é isso, vamos que vamos. Aí vou limpando, vou analisando como é que tá indo a pele do cliente. Sempre eu gosto de começar pela parte de cima ali, principalmente nos tons mais azuis, os tons mais escuros, porque ali embaixo vocês podem ver, tem uma transição do céu vermelho, né, do céu azul, perdão, da bandeira, para um céu mais quente, né, como se fosse do final de tarde e tal. E aí são laranjas. Então se eu pegar esse azul ali em cima e jogar no laranja embaixo, eu corro o risco de manchar. Então, não cometam essa atrocidade, tá, gente? Comecem pelos tons mais escuros e tal, para vocês depois começarem a trabalhar os tons mais claros, para você evitar manchar o seu trabalho, a sua tatuagem, né? Que aí, para recuperar é difícil. E aí, eu vou trabalhando tom sobre tom, até chegar onde eu quero, né? E aí, vamos dando andamento ao trabalho. Galera, outro segredinho também da cor, como eu tinha explicado antes, que eu até não tinha detalhado, é a vaselina, tá? A vaselina, ela ajuda justamente a você fechar os poros ali, criar uma base protetora para evitar de manchar. Por exemplo, se eu joguei um azul claro ali em cima e depois eu venho de novo querendo escurecer um pouquinho mais o azul, com azul mais royal ou algo do tipo. Se eu pegar o papel toalha e arrastar esse azul para o azul claro e não tiver nenhuma camada protetora como vaselina, acaba correndo risco também de manchar.
né? A gente vai pegar aquele azul clarinho ali, vai manchar, e o azul praticamente vai ficar um azul royal também, manchado, aquele negócio, aquela aparência feia. Quando cicatrizar fica pior. Então a vaselina cria uma camada protetora. Sempre se preocupe como você vai limpar também a pele na hora que você está pigmentando com cor. Se você não quer manchar, evite. Então se você tá, por exemplo, ali, pigmentando do lado esquerdo ali, que eu tô fazendo com o azul mais clarinho, tá vendo? Então, se eu chegar e tonalizar com um azul mais escuro do outro lado, claro que eu não vou pegar o papel e vou arrastar para onde tem um azul mais claro, né, gente? É uma questão lógica. Então você vai arrastar o papel pro outro lado, para evitar que manche esse azul clarinho aí. Por isso que eu digo e repito, galera, faça um curso de pintura em tela. Antes, quando não trabalhava com cor, eu falava para o cliente, simplesmente inventava um monte de desculpas, e simplesmente porque eu não sabia trabalhar com cor. Quando eu aprendi a trabalhar com cor através do curso de pintura em tela, que hoje você pode ter curso na internet, online, você pode procurar alguma instituição na sua cidade. Comigo foi no Senac. Então abriu muito minha mente para cor. E foi aí que eu comecei a justamente entender essa questão de graduação de cor. E aí vocês podem ver que a aquarela, quando eu faço graduações. Antigamente, eu via muitos tatuadores, eu ainda vejo fazendo aquarela com água, né? Botam muita água ali, quando cicatriza praticamente some tudo. Já eu não. Eu faço desde um tonzinho muito clarinho, né? Sutil ali, fazendo uma passagem bem suave para que ele, quando cicatrize, fique bem homogêneo com a pele, criando esse efeito de aquarela, tá? E aí a gente vai trazendo as tonalidades, molhando diretamente na biqueira e fazendo aí as misturas de acordo com a minha noção que eu tenho justamente de pintura em tela. Aí eu acabei a parte de cima dos azuis, aí já estou mais tranquilo para fazer o céu alaranjado. Então eu joguei esse azul, esse laranja médio aí, fazendo toda uma base para depois trabalhar o céu com as tonalidades mais escuras e mais claras do céu. E é isso, vê aí agora como é que ficou aí, ó. Eu dou um tempo de pele, que é justamente para a pele sangrar, para expelir essa linfa, que aí a gente vê como selou diretamente a pigmentação. Isso é muito importante, gente. A galera fica meio assustada, né? Mas é a pele expulsando essa linfa, e ela justamente quando a gente limpa, né, que dá o tempo de pele, é que a gente passa a observar como é que ficou a pigmentação. Então é muito importante você deixar aquela área ali soltando esse liquidozinho, esse sangue, para que você depois volte lá de novo e refaça como eu tô fazendo agora. E é isso, vou trabalhando aí outras tonalidades, né? Sempre com vaselina, né? Protegendo aí. Infelizmente apareceu alguma coisa na minha câmera inesperadamente aí, né? Atrapalhando a visualização, mas daqui a pouco passa. Mas é isso, galera. Cor é tranquilidade, é paciência, é você saber onde você começar, onde você tem que terminar, sem planejar antes de começar qualquer trabalho, como é que você vai fazer, né? Aí vocês percebem que eu já deixei o céu ali descansando um pouquinho, já fui para outras áreas embaixo, já para justamente depois voltar lá em cima com tonalidade de amarelo, que são os últimos, né? E fazendo todos os outros degradês que eu tenho que fazer. Mas o azul principal praticamente já tá feito. Depois a gente só vai dar uma tonalizada e melhorar ainda mais, né? E galera, não esquece, já vai se inscrevendo, não custa nada, é só você apertar um botãozinho aí, vai fortalecer muito para que esse canal continue, né? Então é isso, a gente vai seguindo com o trabalho, a gente fez as marcações ali do bolo de rolo, né? Pra depois vir com as cores e depois contrastar mais aí aquela goiabada que fica dentro do bolo de rolo, né? Que só a gente sabe como é bom esse bolo de rolo aqui no Nordeste. E é isso, galera, vamos chegando ao final do nosso trampo, tá? Foi um prazer aí poder fazer esse conteúdo para vocês. Espero fazer muito mais desse, né? É trabalhoso, mas eu vou fazer um esforço muito grande para trazer muito conteúdo para vocês aí, para ajudar vocês que estão iniciando ou também estão no meio da jornada, que queiram dicas aí. A gente vai sempre direto ao ponto, sem frescura, tá? Que a parada realmente é direto ao ponto. E aí vocês vão ver como é que vai ficar esse projeto agora, né? A gente tá finalizando, dando uns últimos retoques e acabamentos, né? E cada vez mais trazendo mais detalhes para o trabalho e deixando daquele jeito que no final o cliente fica doido, né? Então é isso, gente, eu me despeço por aqui, vai acompanhando aí, a gente já vai mostrar para vocês o resultado e tamo junto, hein? Se inscreva e também nos segue no Instagram, vou deixar mais uma vez aqui para vocês. Então vai lá, porque a gente sempre tá postando trabalhos aí em primeira mão, tá? Fresquinhos, vocês vão conhecer bem mais aí meus trabalhos, minha vida, meus estilos de trabalho.
e a gente vai conseguir se inteirar mais, se conhecer mais. Quem tiver dúvidas, galera, também pode colocar aí nos comentários, tá? Eu vou tentar responder na medida do possível e dar essa força pra vocês. E quem for daqui do YouTube, que ainda não me segue lá no Instagram, que siga lá, manda pra mim um direct, né, dizendo que veio do YouTube, pra gente ver se o YouTube tá entregando, se o YouTube tá chegando até você. Ah, e deixa eu pedir também um favor pra você, cara. Não seja mesquinha, não. Pega esse conteúdo, divulgue pros seus amigos também que estão na guerra aí, que estão na luta aí pra tentar evoluir na tatuagem, né? Vamos compartilhar para que mais pessoas consigam ver e também aprender junto conosco, né? E é isso. Tá se aproximando agora. Fiquem aí com o resultado do trabalho. Espero que vocês gostem. E também deixe nos comentários se você gostou, tá?